Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nesta manhã tão especial, manhã na qual celebramos o Dia das Mães. O texto que vai inspirar a nossa meditação nesta manhã encontra-se em Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito. Pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meu amado irmão, em especial minha amada irmã, que bela porção esta da palavra do Senhor. Quando o anjo de Deus visita a Maria, uma jovem, talvez aí saindo da sua adolescência, e anuncia que ela teria uma grande missão, a missão de levar no ventre um menino que viria a ser o Salvador de todo o mundo. Acho que não há personagem melhor na Bíblia para nos inspirar nesta manhã de Dia das Mães do que olharmos para Maria e aprendermos preciosas lições de sua vida. Esta escolhida para ser a mãe do Salvador. Esta que, segundo as Escrituras, seria bendita entre todas as mulheres. Esta que durante todos os dias da sua vida nos ensina a nós, pais e filhos, qual é o projeto de Deus para cada uma das mães que Ele coloca sobre a terra. Olhando assim para a vida de Maria, quero fazer algumas considerações e que elas nos inspirem, não apenas as mães, mas a cada um de nós, a respeito do exemplo de Maria e a respeito do seu amor de mãe. Primeiramente, nós vemos em Maria um exemplo de total submissão aos propósitos de Deus. Maria é para nós um exemplo de uma mulher que se submeteu inteiramente à vontade do Senhor. Desde o anúncio dos anjos, ela já disse: Eis aqui a tua serva, que seja feita em mim conforme o teu querer. Quando ainda adolescente recebeu a notícia de que seria a mãe do Salvador, ela não questionou, ela apenas disse: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é difícil para nós, seres humanos, entendermos o projeto e os propósitos de Deus. Mas, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós entendemos que o projeto de Deus para a salvação da humanidade passaria por um ser humano, e este ser humano escolhido foi uma mulher, criada em uma família judaica, ainda noiva, não desposada,
de José, aguardando o momento do seu casamento, e ela recebe assim a notícia de que ficaria grávida. Certamente ela poderia ter questionado, ela poderia ter duvidado, ela poderia ter recusado e dizer: não, de jeito nenhum, eu não estou pronta para isso. Mas Maria, um exemplo de submissão, aceitou o propósito de Deus para a sua vida. Um segundo exemplo que vemos na vida de Maria, é que Maria, desde a concepção, ela entendia que também o projeto de Deus para ela era que ela se tornasse uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Ela entendia o seu lugar no plano de salvação, ela entendia que necessitava de um Salvador. Ela dizia: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Desde o início do ministério de Jesus Cristo, quando ele, em Caná da Galileia, transforma água em vinho, nós percebemos a submissão de Maria ao senhorio de Jesus Cristo, obedecendo ali a primeira ordem de Jesus Cristo. E foi uma discípula fiel em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Esteve com Jesus em todo o tempo, mas especialmente no momento de maior dor para uma mãe que foi ver o seu filho sendo crucificado da forma mais cruel que um homem poderia ser. Ela esteve todo o tempo ali, e mesmo depois da morte de Jesus Cristo, Maria, reconhecendo em Jesus o seu Salvador, permaneceu aos pés da cruz. Como discípula de Jesus Cristo, Maria submeteu-se ao Senhor, mas Deus a honrou durante todos os dias da sua vida. Uma terceira característica que vemos na vida de Maria, um exemplo de mãe, é que ela era uma mulher discreta, ela era uma mulher humilde e ponderada em todas as situações. Percebemos esta condição de mulher sábia na vida de Maria quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Ela não fez como muitos de nós quando recebemos uma notícia rara. Ela não se escabelou, ela não gritou, ela não se portou inconvenientemente, mas submeteu-se à vontade do Senhor. Quando Maria levou o menino ao templo, Simeão, o sacerdote, assim lhe disse: o que acontecerá com este menino vai traspassar a sua alma. Ou seja, Maria entendia que Deus tinha um plano, e que o plano de Deus certamente trazia dor, sofrimento ao seu coração. O que acontecerá? Este menino te traspassará a alma, e realmente isso aconteceu. Queridos irmãos, nós vemos Maria, uma mulher discreta, Maria, uma mulher submissa, Maria, uma mulher humilde diante dos projetos de Deus. Mas uma quarta lição na vida de Maria como exemplo de mãe diz respeito à maneira como ela cuidou do seu filho. Maria preocupou-se com o crescimento integral do pequeno menino Jesus. Ela não foi uma mãe relapsa. Ela tinha uma responsabilidade não apenas de alimentar para que esta criança crescesse, mas ela sabia que sobre os seus ombros de mãe repousava a responsabilidade de forjar o caráter daquela criança. Maria educou o seu filho, tanto que quando este menino chegou na adolescência, aos 12 anos, encontrou-se com os doutores no templo, teve todas as condições de discutir a altura com aqueles doutores da lei. Não apenas porque fosse o filho de Deus, mas porque na sua casa, através da piedade de Maria, através da piedade de José, através de um lar que cultivava a vida espiritual dentro do lar, aquela criança cresceu aprendendo a importância da palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, fala que este menino crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Em quinto e último lugar, um último exemplo de Maria como mãe foi compreender que Jesus tinha uma missão, e assim Maria estava pronta para liberar o seu filho para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Veja, para nós pais, papai, mamãe, quando o nosso filho vai ficando jovem e precisa criar asas, e precisa mudar-se para outra cidade, talvez para fazer faculdade, talvez mudar-se para outra cidade para uma nova carreira, uma nova profissão,
para o coração da mãe, para o coração do pai, é preocupante. Eu deixei a minha casa para ir para o seminário aos 18 anos, e aos 18 anos eu não era maduro como muitos jovens de 18 anos. Mas minha mãe, assim como Maria, compreendeu que Deus tinha um propósito e que Deus tinha um chamado. E assim Maria entende que Jesus Cristo tinha um chamado e liberou o seu filho para a sua missão. A título de conclusão, meu querido irmão, minha querida irmã, quero convidá-la a pensar sobre o cuidado que uma mãe deve ter para com o seu filho. Realmente, queridos, a responsabilidade que Deus coloca sobre as mães é muito grande, especialmente na sociedade em que vivemos, com tantos atrativos, com tantas distrações, com tantos conceitos, com tantas novidades. Cabe à mãe manter o seu filho debaixo do cuidado de Deus e educá-lo nos firmes propósitos do Senhor. Primeiramente, cuidando dos seus filhos. E cuidar não significa apenas dar comida, roupa, alimento e pagar a escola. Mas cuidar do seu filho significa velar por sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde integral. Abraham Lincoln disse que tudo que ele era, ele devia à sua mãe. E eu posso repetir as mesmas palavras de Abraham Lincoln, que tudo que eu sou, eu devo à minha mãe. Claro, também ao meu pai, porque foi um casal unido na presença do Senhor para criar os seus filhos, mas eu me lembro de que a casa onde morávamos era uma casa de madeira sem forro, e deitado na minha cama, eu escutava no quarto ao lado, tudo era muito pertinho, a minha mãe lendo a palavra para o meu pai, que era deficiente visual, e orando com ele. Eu observava minha mãe enquanto cuidava da casa, enquanto lavava a louça, cantando estes hinos tradicionais tão belos que cantamos, os quais eu não aprendi na igreja, mas eu aprendi na minha casa, vendo a minha mãe. Minha mãe, desde que eu era pequeno, era líder da igreja, sendo presidente da SAF, presidente de federação, excelente pregadora, era convidada para pregar em muitos lugares, e eu ali pequeno acompanhava a minha mãe. Queridos, o maior exemplo que eu tive na minha vida foi o da minha mãe. Mãe, a melhor maneira que você pode ensinar o seu filho é através do seu exemplo. Mas também a mãe deve e pode cuidar do crescimento espiritual do seu filho, fazendo uso da arma maior que a mãe tem, que é a oração e que é a intercessão. Um dos lemas do Projeto Ana é: mães de joelhos, filhos em pé. E graças a Deus pelas mães que nos ouvem nesta manhã, pelas mães da nossa igreja que permanecem de joelhos, e os seus filhos, e a igreja, e os pastores, e os missionários permanecem de pé, não por causa do conhecimento que tenham adquirido nas escolas de teologia, mas porque há no quarto uma mulher simples, com os joelhos dobrados, intercedendo em favor dos seus filhos. Orar pelos seus filhos a respeito da escolha de sua profissão, orar pelo seu filho para que ele ou ela encontre um cônjuge segundo o coração de Deus, pedindo para que Deus livre os filhos de todos os desvios nos caminhos, a exemplo de Maria e a exemplo de Ana, que as nossas mães sejam mães intercessoras. Como última conclusão, vemos em Maria o grande exemplo da abnegação. Queridas mães, Deus certamente há de honrá-las. Eu sei que muitas mães que me ouvem nesta manhã estão sofrendo talvez por não receber um telefonema do seu filho no dia do aniversário. Estão sofrendo porque os filhos andam tão ocupados e tão distantes que não têm tempo e arrumam desculpas, e as mães humildemente dizem: não, tudo bem, meu filho, mas o seu coração sente, às vezes, o desprezo, o descuido de filhos. Mas mãe, saiba que tudo aquilo que você abre mão por amor ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo há de honrá-la e há de recompensá-la. Um grande poeta brasileiro disse: ser mãe é andar chorando num sorriso, ser mãe é ter um mundo e não ter nada, ser mãe é padecer no paraíso. A nossa oração é que você, mãe, não tenha que padecer muito, é que nós, filhos e filhas, esposos, possamos fazer da sua vida não um berço de espinhos,
mas fazer da sua vida um lugar agradável de se viver, não desfrutando dos espinhos das rosas, mas sim da beleza das suas cores e da fragrância do seu perfume. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe as mães que nos ouvem, mas que Deus abençoe em especial a nós, filhos e esposos, para que possamos reconhecer a importância do seu ministério, não apenas no dia de hoje, porque na verdade todos os dias são dias das mães. Vamos orar e interceder pelas nossas mamães. Deus Pai, Deus amado, eu quero te louvar, primeiramente porque segundo a tua infinita sabedoria, o Senhor colocou sobre os ombros das mulheres a responsabilidade da maternidade. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelas mães da nossa igreja, mães piedosas, mães fiéis, mães trabalhadoras, mães abnegadas, mães humildes, mães sofredoras, mães que cumprem 2, 3 jornadas de trabalho para nos manterem bem vestidos, bem cuidados e alimentados. Mães que muitas vezes sofrem pelo descaso dos seus esposos, pelo descaso dos seus filhos. Mães que criam os seus filhos, seus netos, às vezes sozinhas, pela falta de um companheiro, por razões várias. Pai querido, eu te agradeço imensamente pela vida da minha mãe e por tudo aquilo que ela tem significado e significa na minha vida. Pai querido, eu intercedo pela minha mãe e por cada mãe que me ouve nesta manhã. Que a tua graça, de forma abundante, possa enriquecer os seus corações e abençoá-lo de tal forma que elas se alegrem na tua presença pela condição de ser mães. Pai querido, muito obrigado por este dia, obrigado pelas nossas mães, é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.